Existe um protocolo bíblico de 3 passos que, quando aplicado corretamente, ativa a intervenção divina em situações impossíveis. Pessoas relatam que na manhã seguinte, após aplicarem isso, receberam a resposta que esperavam há meses. Portas que estavam fechadas se abriram do nada. Problemas financeiros sem solução foram resolvidos de formas inesperadas. Não é sorte, não é coincidência. Está escrito nas Escrituras, mas foi escondido em camadas de interpretação superficial. O que será revelado nos próximos minutos vai contra tudo que te ensinaram sobre fé e oração. Existe um padrão nas Escrituras que poucos percebem. Quando você analisa os momentos em que Deus intervém de forma sobrenatural, resolvendo o impossível, sempre há uma sequência específica de ações humanas que precedem o milagre. Não é apenas orar e esperar. Existe um protocolo espiritual, 3 passos específicos que ativam a resposta divina. E aqui está o que não te contam. A maioria das pessoas só faz o primeiro passo, às vezes o segundo, mas nunca completa o terceiro. E é exatamente no terceiro passo que mora o segredo da manifestação do impossível. Moisés diante do Mar Vermelho, Josué diante de Jericó, Elias no Monte Carmelo, Pedro caminhando sobre as águas. Todos seguiram exatamente o mesmo protocolo de 3 passos antes do milagre acontecer. E não foi coincidência. Está codificado nas Escrituras como um manual de acesso ao poder divino. Mas esse conhecimento foi sendo perdido ao longo dos séculos, diluído em teologias complexas e rituais vazios. O que era para ser simples e direto se tornou complicado e inacessível. A verdade é que Deus estabeleceu leis espirituais, assim como estabeleceu leis físicas. Quando você joga uma pedra para cima, ela cai. Não é castigo, não é vontade divina momentânea. É lei da gravidade. Da mesma forma, existem leis espirituais que, quando ativadas corretamente, produzem resultados previsíveis. A Bíblia diz em Malaquias 3, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, teste isso, funciona como lei, não como capricho, mas aqui está o problema. A religião te ensinou a mendigar, a implorar, a esperar passivamente que Deus tenha misericórdia de você. Isso não está nas Escrituras. Os homens e mulheres que receberam milagres não mendigaram. Eles ativaram, eles aplicaram o protocolo. E quando fizeram isso, o céu respondeu. Não porque Deus teve pena, mas porque eles acessaram as leis espirituais corretas. É como ligar um interruptor. Quando você faz certo, a luz acende. Não é sobre merecer, é sobre aplicar. O primeiro passo é o que a maioria das pessoas pula completamente. Reconhecimento. Antes de qualquer milagre nas Escrituras, há um momento de reconhecimento total da situação impossível. Não é negação positiva, não é declarar que o problema não existe, é olhar para a impossibilidade de frente e reconhecer. Humanamente, isso não tem solução. E aqui está o segredo. Esse reconhecimento não é derrota, é a porta de entrada para o sobrenatural. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio atrás dele, ele não fingiu que estava tudo bem. Ele reconheceu a impossibilidade. Quando os discípulos estavam na barca no meio da tempestade, eles reconheceram que iam morrer. Não foi falta de fé, foi reconhecimento da realidade. E é exatamente esse reconhecimento que abre espaço para Deus agir. Porque enquanto você acha que consegue resolver sozinho, enquanto você força soluções humanas, você está bloqueando a intervenção divina. O reconhecimento funciona assim. Você para de tentar controlar, para de forçar portas, para de manipular circunstâncias. Você olha para a situação e diz, Deus, eu não tenho como resolver isso. Esgotei todos os recursos humanos. Tentei tudo que estava ao meu alcance. Isso está além de mim. Parece fraqueza, mas é exatamente o oposto. É força espiritual, porque você está declarando que o impossível para você não é impossível para Deus. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. O ego não permite.
A mente racional resiste. Fomos ensinados que precisamos ter todas as respostas, todas as soluções. Mas as Escrituras mostram claramente: os maiores milagres aconteceram quando as pessoas chegaram no fim de si mesmas. Quando não havia mais plano B, plano C, plano D. Quando era Deus ou nada. E é exatamente nesse ponto que o céu se abre. Tem algo poderoso que acontece espiritualmente quando você reconhece a impossibilidade. Você para de operar em força própria e começa a operar em rendição. E rendição não é desistência. É você dizendo: Deus, eu saio do caminho para que tu entres. É como tirar suas mãos do volante e deixar Deus dirigir. Assustador? Sim. Necessário para o milagre? Absolutamente. Mas atenção, esse reconhecimento não pode ser mental apenas. Não adianta você falar: entrego a Deus, e continuar tentando controlar tudo nos bastidores. Tem que ser um reconhecimento visceral, do fundo da alma. Tem que ser real. E quando é real, algo muda no mundo espiritual. É como se você abrisse uma frequência, um canal direto para a intervenção divina. Você literalmente posiciona sua alma no lugar certo para receber o impossível. Mas o reconhecimento sozinho não basta. Tem um segundo passo que 90% das pessoas ignoram completamente, e é exatamente nesse passo que o poder de Deus começa a se mover de verdade. Se você aplicar só o primeiro passo, você fica estagnado na impossibilidade. O segundo passo é o que ativa o movimento divino. E o terceiro passo, esse sim, é o que materializa o milagre na sua realidade física. Fica comigo porque isso vai mudar completamente sua forma de se relacionar com Deus. O segundo passo é o que separa quem apenas ora de quem realmente recebe: adoração no vazio. Adoração não quando você já tem a resposta, não quando o milagre já aconteceu, não quando tudo está resolvido. Adoração exatamente no meio da impossibilidade, no meio da crise, no meio do caos. E aqui está o segredo espiritual. Essa adoração no vazio ativa algo no reino celestial, que orações normais não ativam. Paulo e Silas, presos na masmorra de Filipos, espancados, pés no tronco, meia-noite. Situação impossível. O que eles fizeram? Adoraram. Cantaram hinos a Deus. Não pediram libertação, não reclamaram da injustiça, não questionaram onde Deus estava. Adoraram. E o que aconteceu? Terremoto sobrenatural, correntes quebradas, portas abertas. A adoração no vazio ativou a intervenção física de Deus. Não foi a oração, foi a adoração na impossibilidade. Josafá cercado por 3 exércitos inimigos. Situação militar impossível. Ia ser massacrado. O que ele fez? Colocou os adoradores na frente do exército. Não os guerreiros, os adoradores. E enquanto eles adoravam, Deus confundiu os exércitos inimigos e eles se destruíram entre si. Josafá nem precisou lutar. A adoração no vazio destruiu o impossível. Não foi estratégia militar, foi protocolo espiritual. Aqui está o que acontece no mundo. Espiritual quando você adora no vazio. Você está declarando que Deus é maior que a circunstância. Você está alinhando sua fé não com o que você vê, mas com quem Deus é. E isso cria uma ressonância espiritual poderosa. É como se você sintonizasse na frequência do trono de Deus, mesmo enquanto sua realidade física ainda está no caos. E quando você sintoniza nessa frequência, o poder do alto desce para o seu baixo. Mas atenção, adoração no vazio não é fingimento. Não é você forçar um aleluia falso enquanto está morrendo por dentro. É você, mesmo na dor, mesmo na dúvida, escolher focar em quem Deus é, ao invés de focar no tamanho do problema. É você dizendo: Deus, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio em quem Tu és. Essa honestidade brutal combinada com escolha intencional de adorar cria uma ruptura espiritual. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. Elas só conseguem adorar quando está tudo bem, quando o milagre já aconteceu, quando a bênção já chegou, quando o impossível já foi resolvido. Mas aí não é fé, é gratidão pelo resultado.
A adoração no vazio é fé pura. É você adorar porque Deus é digno, independente se ele resolve seu problema ou não. E, paradoxalmente, é exatamente essa adoração desinteressada que ativa os maiores milagres. Tem algo que acontece no mundo espiritual quando você faz isso. Demônios que estavam bloqueando sua bênção não suportam a adoração verdadeira e fogem. Anjos são liberados para trabalhar a seu favor. O próprio Deus se move de forma especial. A Bíblia diz que Deus habita entre os louvores do seu povo. Não é poético, é literal. Quando você cria um ambiente de adoração verdadeira, você literalmente cria um espaço para a presença manifesta de Deus. E onde Deus está presente de forma manifesta, o impossível se curva. E aqui está o detalhe que muda tudo. Essa adoração não precisa ser longa, não precisa ser perfeita, não precisa ser em uma igreja, pode ser em casa, no carro, no trabalho, em qualquer lugar. Pode ser 5 minutos de você genuinamente adorando a Deus no meio da sua impossibilidade. Mas tem que ser real, tem que ser do coração, tem que ser uma escolha consciente de dizer: Deus, eu adoro quem tu és, mesmo que tu não resolva isso do jeito que eu quero. E agora, o terceiro passo, o que a maioria das pessoas nunca chega a fazer: ação de fé. Não é sentar e esperar passivamente que Deus faça tudo. Depois do reconhecimento, depois da adoração no vazio, vem a ação. Mas atenção, não é qualquer ação. Não é você voltar a tentar resolver no seu esforço humano. É uma ação específica que Deus orienta. Uma ação que humanamente não faz sentido, mas espiritualmente ativa o milagre. Quando Deus disse para Moisés estender a vara sobre o Mar Vermelho, não fazia sentido. Uma vara de madeira não abre mar, mas Moisés agiu. Quando Deus mandou Josué marchar ao redor de Jericó por 7 dias, não fazia sentido militar, mas Josué agiu. Quando Jesus mandou os servos encherem as talhas de água na festa de Caná, não fazia sentido, mas eles agiram. E foi exatamente na ação de fé que o milagre se materializou. A vara tocou a água e o mar abriu. Os muros caíram no 7º dia. A água virou vinho. Aqui está o segredo espiritual. Deus não faz por você o que você pode fazer. Ele faz o impossível, mas espera que você faça o possível. Sua ação de fé, por menor que seja, é o ponto de contato entre o natural e o sobrenatural. É onde o céu encontra a terra. É onde o milagre se manifesta. Sem essa ação, o milagre fica no mundo espiritual, mas não se materializa no físico. Mas como saber qual é a ação de fé? Depois do reconhecimento e da adoração no vazio, vem uma clareza. Pode ser uma palavra que você lê na Bíblia e salta no seu espírito. Pode ser uma sensação interna de fazer algo específico. Pode ser um conselho de alguém que ecoa no seu coração. Pode ser uma porta que se abre de forma inesperada e você sabe que precisa atravessar. A chave é: depois dos 2 primeiros passos, você fica sensível à voz de Deus e quando Ele orienta, você age. E aqui está o teste. A ação de fé verdadeira sempre vai parecer ilógica do ponto de vista humano. Se fizer sentido racional completo, provavelmente não é fé, é só bom senso. Fé é você fazer o que Deus mandou mesmo quando não entende como aquilo vai resolver o problema. É você dar a oferta quando está quebrado financeiramente. É você perdoar quando a mágoa está fresca. É você avançar quando tudo indica que deveria recuar. É desconfortável, é assustador, mas é exatamente aí que o milagre acontece. A viúva de Sarepta tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição antes de morrer de fome com o filho. Elias pediu que ela fizesse pão para ele primeiro. Não fazia sentido. Era ilógico. Era cruel até. Mas era ação de fé. E quando ela obedeceu, a farinha e o azeite não acabaram mais. O impossível foi resolvido exatamente na ação que não fazia sentido humano. Tem algo espiritual profundo nisso. Quando você age em fé, você está declarando no mundo espiritual que você confia em Deus mais do que confia nas suas próprias conclusões. Você está dizendo: Deus, eu não entendo,
mas eu obedeço. E essa obediência sem entendimento completo ativa algo no céu. É como uma chave espiritual que abre cofres de bênçãos que estavam trancados. Mas atenção, ação de fé não é fanatismo. Não é você fazer coisas malucas achando que está sendo espiritual. Tem que ser algo que genuinamente vem de Deus, não da sua cabeça. Como diferenciar? Deus nunca vai te mandar fazer algo que contraria as Escrituras. Nunca vai te mandar fazer algo que prejudica outras pessoas. Nunca vai te mandar fazer algo que destrua sua vida. A ação de fé sempre vai estar alinhada com o caráter de Deus revelado nas Escrituras. E o mais importante, a ação de fé não precisa ser grande, pode ser pequena, pode ser simples, mas precisa ser obediente. Pode ser apenas você enviando aquela mensagem, fazendo aquela ligação, dando aquele passo que está adiando. O tamanho da ação não importa. O que importa é a obediência, porque é na obediência que o sobrenatural encontra o natural e o milagre acontece. Então, aqui está o protocolo completo, os 3 passos bíblicos que ativam a resolução do impossível. Primeiro, reconhecimento total da impossibilidade. Você para de fingir, para de forçar, para de tentar controlar. Você olha para o problema e admite: isso está além de mim. Segundo, adoração no vazio. Você escolhe adorar a Deus não pelo que Ele vai fazer, mas por quem Ele é mesmo no meio do caos. Terceiro, ação de fé. Você faz aquilo que Deus orientou, mesmo que não faça sentido lógico, mesmo que seja desconfortável, mesmo que pareça pequeno demais para resolver o impossível. Quando você aplica esses 3 passos nessa ordem, algo muda no mundo espiritual. Você não está mais mendigando, você está ativando. Você não está mais esperando passivamente, você está participando ativamente do milagre. E aqui está a promessa das Escrituras. Quando você faz a parte que te cabe, Deus faz o impossível que só Ele pode fazer. Não é sorte, não é coincidência. É lei espiritual em ação. Pessoas aplicam isso hoje e relatam que amanhã, literalmente no dia seguinte, a resposta chega. Não porque Deus é mágico, mas porque elas finalmente acessaram o protocolo correto. Elas pararam de bloquear a própria bênção com controle, incredulidade e passividade. Elas se posicionaram corretamente no reino espiritual. E quando você se posiciona certo, o céu responde. Então é isso. Agora você sabe os 3 passos bíblicos que ativam a intervenção divina no impossível. A pergunta é: você vai aplicar ou vai continuar orando do jeito que sempre orou, esperando resultados diferentes? Reconhecimento, adoração no vazio, ação de fé. 3 passos simples, mas poderosos. 3 passos que estão nas Escrituras desde sempre, mas que poucos realmente aplicam. Faça isso hoje. Agora mesmo. Reconheça sua impossibilidade diante de Deus. Adore Ele genuinamente no meio do caos. E fique atento à ação de fé que Ele vai te orientar. E então observe. Amanhã, depois de amanhã, nos próximos dias, observe Deus resolvendo o que era impossível para você. Porque quando você se posiciona certo espiritualmente, o céu não tem escolha a não ser responder. Se esse vídeo impactou você, deixa o like, se inscreve no canal Segredos de Dale Carnegie, ativa o sininho para mais revelações bíblicas que podem transformar sua vida. E principalmente, aplica. Porque conhecimento sem aplicação não muda nada. O milagre está esperando, mas precisa da sua participação. Faça hoje e deixa Deus resolver o impossível amanhã.